apesar da vitória, o time do Corinthians ainda não tem a cara do Thiago Nunes. E ontem, para muitos, venceu com a cara do que era o Corinthians de antigamente. Vamos lá para a análise da frase. Ali, Oliveira, você acha que essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa? Não, acho que não tem a cara do Thiago, não. E assim, sinceramente, eu acho que você não precisa ter exatamente a cara do seu treinador. Eu acho que você tem que jogar com as peças que você tem. O jogo, como pensa o futebol o Thiago Nunes, me agrada muito. Se ele tiver o material para fazer esse tipo de jogo, às vezes ele não tem. E o Corinthians ficou nesse meio do caminho, acho que até o próprio Thiago ficou com essa dúvida, porque ele começou implantando o seu estilo, independente das peças, o Corinthians não conseguia responder bem, aí no meio dessa trajetória ele começa a recuar um pouco no que ele pensava, e ontem eu acho que até por circunstância do jogo, ele acabou fazendo uma opção um pouco mais cautelosa, que era o que tinha para a hora de... Então, acho que assim, eu sou contrário a isso, cara. Eu acho que quem vai determinar como o teu time vai jogar são as peças que você tem. Ah, mas eu penso futebol de um jeito, eu vou impor do meu... Não. Então, de acordo com o que você tem nas mãos, você tem que montar uma estratégia que você possa tirar o melhor daquela turma lá. Eu penso assim. Mas ali, eu acho que no caso específico do Corinthians, né, o Thiago Nunes ele é contratado para gerar uma ruptura. Na minha visão, é para fazer uma mudança de filosofia. E talvez a gente tenha que debater se existe a necessidade da mudança de filosofia, porque o Corinthians ele conseguiu, de uma maneira, ser bastante vitorioso. E se é possível você fazer isso dentro de uma cultura que vem de anos assim. Eu acho que a ideia é jogar bem. Se você jogar bem, você está mais próximo da vitória. Você pode jogar bem sendo mais defensivo, você pode jogar bem sendo mais ofensivo. É jogar bem. Para mim, essa é a ideia. Agora, uma coisa que é infeliz no nosso futebol, mas é a pura realidade, o cara precisa estar empregado para fazer o time jogar, né? E daqui a pouco, a gente falou isso aqui ontem, inclusive, já trouxe esse assunto hoje também, daqui a pouco os caras queriam mandar embora o Thiago. Então, calma, é melhor ele ter tempo, ele ganhar confiança, ele ir descobrindo, ele pode ir mudando, não precisa mudar tudo de uma vez, ele pode ir mudando um pouquinho aqui, botando o seu jeito ali, sabe, descobrindo novas peças. Hoje o elenco do Corinthians é um elenco carente, que tem dificuldades, então acho que assim, para ele continuar, ele precisa comprar tempo, e ele só compra tempo com resultado. Tá. André Henning. Cara, oi. Não, fala aí, o Vitor. Não, falar, Vitor? Não, vai no André, eu posso fechar depois. Apesar da vitória, o time do Corinthians ainda não tem a cara do Thiago Nunes, já era de se esperar ter a cara do Thiago Nunes na reta final do Paulistão, tá? Vamos excluir o tempo de parada. Excluir o tempo de parada que foi igual para todo mundo ficou aí 4 meses parado. Só que a gente está na penúltima rodada, né? O Corinthians jogou a penúltima partida dele na fase de grupos. Fase classificatória do Campeonato Paulista. Era de se esperar. 15 jogos aí, uns 13, 15 jogos no comando do Corinthians por aí, né? Tá. Posso até fazer o cálculo aqui já. São 12 jogos na fase de grupos, tinha 10 mais os 2 da primeira fase da Libertadores, ou pré-Libertadores. 13 jogos, então. Com o de ontem são 13 jogos. Isso, 13 jogos, André. Já era de se esperar a essa altura, depois de 13 jogos, ter alguma coisa de Thiago Nunes no trabalho, de você perceber isso em campo? Você percebe alguma coisinha? E a frase apesar da vitória, o time do Corinthians ainda não tem a cara do Thiago Nunes. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui é qual a cara do Thiago Nunes, né? Eu sei que nós estamos pegando o Thiago Nunes com aquele estilo que o Atlético Paranaense tinha de jogo, que tinha bastante do Diniz, inclusive. O Thiago Nunes é um técnico de um trabalho. Eu fiz essa crítica aqui a nós da imprensa na semana passada, quando eu falei do substituto do Jesus no Flamengo, que estão pegando os caras lá de fora e analisando, fulano gosta de jogar assim, fulano gosta de jogar assim, fulano gosta de jogar... Não, é o jeito que o cara tá jogando no último clube que você viu ele jogar, né? Então, pegar o Mônaco, assim, e aí depende do que ele tem à disposição, das peças que ele tem. Mas André, talvez essa análise você precise de uma base de trabalhos para você poder fazer, né? Se você considerar, por exemplo, o Thiago Nunes, Thiago Nunes, ele tem basicamente um trabalho num time profissional, que é o do Atlético.
Então, mas é o que eu tô falando. Exatamente. De repente, quando você tem o Bielsa, por exemplo, que tem 800 anos de futebol, ali você pode dizer, o jeito de jogar do Bielsa é esse, né? Então, por isso que que não eu tô cabe falando. do Thiago Nunes. E a análise que foi feita para possíveis substitutos de Jesus trazia, olha o jeito que ele gosta de jogar, o Mônaco dele. E pega um trabalho do cara, pega o último jogo do time para mostrar como. Então, assim, o Thiago Nunes, André, peraí. Eu vou chegar lá, eu sei que você vai falar. O Thiago Nunes foi convidado para o Corinthians para mudar o estilo, para trazer o estilo parecido do Atlético Paranaense. Ok, só que ele pode chegar lá no elenco, olhar e falar, eu não tenho essas peças. Vou dar uma... Tá? Eu não vou chegar, eu vou mudar a forma de jogar, nós vamos ser um time mais propositivo, nós seremos um time mais... Ok, mas não vai ser aquele Atlético que tinha uma base já de tempos, que tinha... Não vai ser ainda, então... Quer um exemplo disso, André? Por exemplo, o Atlético Paranaense do Thiago Nunes usava o goleiro como passe de apoio, o goleiro trabalhava com os pés toda hora. Como é que você vai fazer isso com o Cássio? Pois é, então. Já tem uma diferença aí. Então eu acho assim... Eu acho que a gente já tem um pouco do Thiago Nunes e eu vou ser bem sincero, cara. Eu acho que o Corinthians estava tão terra arrasada quando ele chegou que não dava para ele mudar muito rápido. Não dava, ainda mais que ele tinha pela frente 2 jogos complicados de Libertadores, como acabou caindo fora, né? Ele, mais ou menos como o Kudê fez lá no Inter, né? Chegou e falou, eu não posso mudar Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Não posso mudar de cara. Eu preciso primeiro classificar o time para Libertadores. Né? Então, assim... E aí, na estreia da Libertadores contra a Católica, acho que foi a Católica, fez um dos melhores jogos brasileiros na Libertadores até aqui. Os 2 jogos dele na fase de grupo foram muito bons. O Grenal também foi muito bom. O jogo do Inter, o primeiro tempo do Inter no jogo de estreia da Libertadores, era para ter feito uns 4. E foi 0-0 o primeiro tempo. Os gols só vieram no segundo. Então, assim, eu acho que o Thiago Nunes ontem ganhou um respiro importante que, incrivelmente, ele precisava. Porque, né, não era para estar assim ainda, já. Mas eu já vejo um pouquinho de Thiago Nunes nesse time. Um pouquinho. Vai lá. Não, porque eu vou embarcar em tudo isso que vocês estão falando. O Vitor Sérgio vai analisar a frase também. E beleza. O Thiago Nunes, o que a gente tem de exemplo do trabalho dele é o que fez agora no Furacão. Será que o Thiago Nunes é só isso? Ele é muito mais do que isso? Qual que é a forma de jogar ideal do Thiago Nunes? Talvez a gente só descubra daqui a alguns anos. E tem muito técnico que está no futebol brasileiro há muitos e muitos anos, a gente não consegue definir qual que é a forma de trabalhar também, porque a gente tem elencos que às vezes são mais fracos, outros mais fortes, é difícil às vezes detectar isso. Só que, Vitor, a discussão no Corinthians era para mudar o estilo. Se era o estilo do Thiago Nunes ou não, beleza. O que eles queriam, pelo menos no discurso da porta para fora, né, era que uma mudança de estilo. Independentemente de se ia ser a cara do Thiago Nunes ou se ia ser um estilo, um híbrido do que era antes, do que vai ser agora. Mas era uma mudança. Então, quero saber se você já vê no norte essa mudança de estilo do Corinthians, nesse começo de trabalho do Thiago Nunes, e quero que você responda a frase, apesar da vitória, o time do Corinthians ainda não tem a cara do Thiago Nunes e a galera pode explodir de likes aqui também. Vamos lá, apesar da vitória, o time ainda não tem. É verdadeiro. Agora, um ponto aí é o seguinte, como você falou, se era verdade, né? Como é que você falou agora? Se era verdade o discurso lá, não foi que você falou? Foi da boca para fora, se da porta para fora. Exatamente, da boca para fora. Mudar. E aí eu vou voltar ao ano de 2019 e, assim, eu pessoalmente não acredito em nada do que o André Sanches fala. Zero. Não acredito em nada do que sai da boca do André Sanches. É como eu me porto. E o André Sanches, e todo esse desejo de mudar o estilo de jogo, saiu de declarações completamente desrespeitosas do André Sanches com um cara que, mal ou bem, é curto, botou para jogar, agradável ou não, o cara é bicampeão paulista e campeão brasileiro pelo Corinthians, que é com o Fábio Carille. Então, só pontuar isso. E aqui, acho que o Corinthians, o trabalho do Carille no ano passado no Brasileiro foi péssimo e ele deveria ser criticado, mas ele não deveria ser desrespeitado como ele foi pelo André Sanches. Então, para começar, a vontade do Corinthians de mudar, ela está diretamente ligada aos desrespeitos que o André Sanches cometeu com o Fábio Carille.
Então eu não sei se de verdade o Corinthians queria mudar. Esse é um ponto importante para ser feito, né? Eu não sei se queria mudar tanto assim e tudo, mas o que eu sei é que o André Sanches, rapidinho, André, o André Sanches que estava e está nas cordas há muito tempo dentro do Corinthians, um clube que no ano passado teve 176 milhões de déficit, fora o estádio, 176 milhões de déficit, é metade do déficit do Cruzeiro, é mais da metade do déficit do Cruzeiro, onde teve roubo, onde tem pessoas respondendo ao Ministério Público, 176 milhões de déficit. Então o André Sanches estava nas cordas e começou a desrespeitar o técnico do time, que estava mal, mas merecia ser respeitado. Então esse é um ponto. Aí você traz o Thiago Nunes para mudar. E aí você começa a fritar o cara assim, então acho muito complicado. Repito, eu não sei se o Corinthians queria mudar, eu não sei se o Corinthians queria de verdade mudar, ou se foi usado pelo André Sanches e sua direção e seu grupo para tirar um pouquinho o peso da situação como estava o Corinthians. Repito, 176 milhões de reais de déficit. E André, assim, tem uma mensagem legal aqui do Henrique Ligório, ele falou: o Atlético tem o estilo de jogo do clube, se fala muito que tinha o estilo do Diniz, mas o clube tem uma filosofia própria, desde as categorias de base, enfim. Então, por isso que eu acho que a gente tem que passava pelo Thiago Nunes, que era o técnico do time da transição, sub-23, expressinho. Por isso que a gente tem que ver, porque o cara tá lá, ele é contratado na base para desenvolver aquele trabalho. Ele desenvolve aquele trabalho. Mas a gente nem sabe se é o trabalho preferido dele. Às vezes, sabe, às vezes eu me pego, assim, às vezes o cara fala, pô... Se é o conceito de futebol dele, né? Eu até já vi várias entrevistas dele e tal, mas ele pode, e ele vai encontrar muito mais coisa pela vida e vai evoluir, e de repente vai aprender aprender e gostar mais de um outro conceito, enfim. Mas eu só pedi ali uma parte para falar assim, o estilo que o Andrés e o Corinthians quer, e esses caras todos que querem da boca para fora e tal, é o estilo que ganha. É o estilo que ganha. Por isso ontem isso fica em evidência porque é um clássico. Por isso que ontem não dá para você falar, pô, mas já tem o estilo do Thiago Nunes, já tem o estilo... Porque ontem ele precisava ganhar o jogo. E quando ele faz 1-0, e aí ele estaciona o ônibus no segundo tempo, porque foi o que deu, porque o Palmeiras veio pra cima, ele estava ali lutando não pelo estilo de jogo dele, ele estava lutando pela sobrevivência, como disse o Alê. Ele estava lutando para estar vivo. Mas por isso que eu questiono muito se era necessário ou não mudar o estilo. Eu sei, mas é algo lento. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, eu critiquei demais as 2 passagens do Dunga como treinador da seleção. Critiquei demais. E argumento com qualquer um as críticas que eu fazia e faço. Nunca desrespeitei o Dunga, porque eu nunca desrespeitei ninguém, mas critiquei demais. Mas uma das coisas que não que eu acho que o Dunga não merece ser criticado, e que eu nunca critiquei nele, é quando ele decide defender o emprego dele a cada jogo. Porque é assim. O futebol brasileiro, eu não sei os outros, mas nos outros também está cada vez mais assim, mas no futebol brasileiro é assim. Então, o Thiago Nunes, ele tinha que primeiro defender o emprego dele, só que isso tem que bater um limite. Você não pode chegar e falar assim, todas as minhas decisões vão ser para defender o meu emprego, porque senão você termina como muitas vezes o Mano termina, porque você sabe que os times do Mano podem jogar mais e não jogam, porque toda decisão dele, ou quase toda, é para defender o emprego. Então, isso é um ponto. Concordo plenamente. Ele não podia querer mudar tudo em 2 jogos eliminatórios que jogariam um semestre, causaram um prejuízo de quase 30 milhões o Corinthians deixou de ganhar quase 30 milhões de reais. Então, esse é um ponto. Só que em algum momento você não pode ficar só tomando as decisões para defender o seu emprego contrário ao que você acredita. Esse é um ponto importantíssimo para você jogar. E talvez o sucesso do Jesus, o sucesso do Sampaoli, passa muito por isso. Entre defender o emprego e arriscar, eles arriscaram quase sempre. E acho que isso faz uma diferença. Não, eu, se você perguntar qual estilo eu gosto mais, pode me agradar mais um estilo parecido com o do Sampaoli ou do Jorge Jesus, mas ali nessa questão de defender emprego, no caso do Dunga,
No caso da seleção brasileira, ele, com a seleção principal, ele ganhou todos os torneios que ele disputou, exceção da Copa do Mundo. Ele vai lá, ganha a Copa América, ganha a Copa das Confederações, faz uma boa eliminatória. Luiz, calma, só para pontuar, eu acho emprego que eu acho que ele defende. Então, eu acho que ele defende o emprego, que eu quero dizer, é quando ele chama um amistoso contra o Gabão e ele não leva alguém para testar. Entendi. Porque o Mário Götze, o Joachim Löw, o cara lá aparece, faz 2 gols no Campeonato Alemão, ele chama para testar. O Joachim Löw tem aproveitamento de 82% com a seleção com o jogo oficial e 60% em jogo amistoso. Se o Dunga tivesse aproveitamento aqui, ele é mandado embora por causa de amistoso. É só para pontuar isso. Eu achei que você estava falando mais do estilo de jogo do que propriamente das escolhas das convocações. Também. O estilo dele não me agradava para uma seleção brasileira. Mas tudo bem, mas eu estou falando mais das decisões, por exemplo, de convocar sempre com força máxima, por exemplo. Aí eu estou 100% de acordo e até na outra questão também. O Tite, por exemplo, defendeu o emprego dele na Copa América 2019. Já era para ele ter virado a página de alguns jogadores ali, que ele trouxe porque confiava mais para o curto prazo. É isso, é um exemplo. Agora ficou mais claro para mim, porque ali, o que eu estou falando dessa defesa de emprego, né? O Mano defendendo os empregos, ele, de alguma maneira, como todos fazem, ele vai ganhando essa sobrevida e depois vai lá e bate campeão. E ganhou os títulos que ganhou agora com o Cruzeiro, como outros que também têm essa proposta. Então, é muito difícil. O Thiago Nunes ele não conseguiu fazer a mudança lá cedo, porque tinha os 2 jogos da Libertadores, e também não conseguiu fazer a mudança depois. Então, assim, qual que foi o real planejamento? Quais partes do planejamento já foram executadas? O que a gente pode ver? Eu acho que é muito nisso que a gente discute também. Porque eu acho que a gente às vezes confunde que o Corinthians tem que jogar igual o Atlético Paranaense, independente das peças. Por exemplo, você tem várias situações, inclusive táticas e de ideias, que você vai passar para o teu time como treinador. Algumas você pode abrir mão. Fala assim, o que eu gosto do meu time? Eu gosto do meu time marque alto, fique com a bola, trabalhe com o goleiro para ter superioridade numérica. Eu gosto que o meu time tenha um ponta mais rápido e um que mais articulador. Então você vai vendo do que você gosta. O que eu posso fazer com esse elenco que eu tenho? Isso aqui eu posso fazer, posso marcar pressão, porque o meu time fisicamente é bom. Mas sair jogando com o goleiro eu já não posso. Mas o meu ponto habilidoso que eu testei, não tá indo. O meu meia que eu quero que escorregue para dentro, ele tá mal. Então acho que você pode ter alguns traços do que você pratica ou gostaria de praticar normalmente, e alguns você abre mão. Você não precisa ter 100% tudo que você prefere no jogo, você colocar no seu time. Algumas coisas não vão encaixar. E aí você dá uma recuada, mas você não abriu mão do teu estilo. Você pensa o jogo assim, para aquele momento, para aquele elenco, você vai e violenta um pouquinho a tua característica, porque é o que é melhor pro time. No final das contas, você tem que fazer o que é melhor pro time, não é o melhor para você. É o melhor pro time. Que é o melhor para você, que é ganhar, né? No final das contas. Não, é que tem gente que fala assim, eu vou jogar o meu time, o Gareca... Não vou abrir mão da minha convicção. É isso. É porque aí o cara, ele tá sendo pouco inteligente, né? Porque ele enfim, ou ele quer morrer abraçado com a causa dele, também é justo. O Gareca veio aqui, que é bom treinador, o Gareca é bom treinador. Ele veio aqui e pegou um dos piores Palmeiras que tinha na história do clube. E ele queria fazer o time sair jogando contra a marcação-pressão, mas ali, com aqueles caras que estavam ali, só se ele sair jogando com a mão, só se fosse de handball. E ele queria porque é o jeito dele. E o Palmeiras caindo para a segunda divisão. Então, assim, é você colocar o teu estilo independente. Outro exemplo, que é um outro cara que conhece muito futebol, o Osório. O Osório, ele chega aqui, ele quer implementar tudo que ele entende de futebol, de correto para o futebol. Tem coisa que a cultura do futebol brasileiro, ela meio que não permite. Eu não estou falando que está certo ou que está errado, mas não permite, não encaixa. Aí o cara... Então, mas aí a gente está falando do cara ser intransigente ali. Mas o cara ser convicto daquilo que ele acredita no futebol, ele fala, tá bom, se é para... o Palmeiras caindo pelas tabelas com um dos piores times de sempre, eu vou tentar implementar isso que eu acredito de futebol, como eu fiz antes no Vélez e como eu vou fazer agora no Palmeiras, e como ele não conseguiu no Palmeiras e fez depois na seleção do Peru. Mas aí ele é pouco inteligente, né, Luizinho? Porque se ele chega e fala assim, eu gosto de sair jogando, esse cara não sabe sair jogando, não dá. O Diniz, pô. O Diniz tomava gol com o Guaratinguetá e com o Grêmio Osasco,
Ele tomou, eu me lembro um jogo do Diniz. O Diniz treinou o Paraná também, não treinou? Treinou. Eu me lembro de um jogo que eu tava vendo da Série B, que o jogo tava 1-1 até o 44 do segundo tempo. O Diniz mandou o time sair jogando, o cara saiu errado e tomou o 2-1, pô. Esse é um ponto. Mas, olha, só para pontuar assim, eu concordo com você, mas quando você diz assim, a cultura do futebol brasileiro não aceita, eu acho que aí, essa parte eu discordo, sabe por quê? Porque a cultura ela existe, mas a cultura pode ser modificada por algo melhor. Só para dar um exemplo, se quando o Wenger chegou ao Arsenal, ele olhasse e falasse assim, a cultura do futebol inglês é kick and rush, é dar bico para frente pro centroavante grandalhão escorar e o ponta fazer o gol na segunda bola. Se ele acreditasse nisso, ele nunca teria mudado, ele nunca teria feito o Arsenal jogar do jeito que ele jogou, e por consequência ter mudado todo o futebol inglês, ou ter sido um dos principais fatores de mudança, entendeu? Então, quando o Wenger chegou no Arsenal em 96, alguém deve ter falado, cara, acho que não dá para jogar assim não, porque a cultura do futebol inglês não... E ele conseguiu mudar, e conseguiu mudar o time dele, conseguiu mudar a cultura, foi vitorioso um tempo, depois parou de ser vitorioso por um ponto, entendeu? Eu não estava nem me referindo à parte do jogo mesmo, estava me referindo aos costumes dos jogadores. Que, por exemplo, o jogador, por que o jogador joga bem? O jogador joga bem para continuar jogando. O jogador não joga bem, a primeira coisa do jogador joga bem para o time dele ganhar. A primeira coisa que o jogador faz, você que concorde ou não, é isso que acontece. O jogador joga bem para continuar jogando. E aí, por exemplo, o Osório, o cara faz a melhor partida da vida dele no domingo, e aí o cara não tá machucado, não tá pendurado, não tá desgastado, na quarta-feira ele não troca roupa. Sampaoli, né? Então difícil, o jogo que a gente tava lá na Vila, né? Que ele tirou o lateral esquerdo, botou o Pituca para jogar de lateral esquerdo e o cara tinha arrebentado no jogo anterior. O Sanches, por exemplo, queria matar o Sampaoli. O Sanches queria matar o Sampaoli. Então, assim, tem umas coisas assim que acontece, que é da nossa cultura, então eu só tô falando que às vezes você dá um passinho para trás, é só para continuar andando, não é para você não violentou tudo. Eu penso assim.